E aí pessoal, vocês estão bem? Espero que sim. Estamos aqui para a nossa penúltima aula e vamos falar sobre Final e Enum. Beleza, para começar a falar aqui sobre Enum, eu vou trazer uma breve explicação teórica e aí a gente já parte para a EDE para ver se na prática a gente vai aí implementando e explicando o que cada um é, né? O Enum e o Final, e principalmente o Final, a gente vai ver ali como é que ele interagem em relação à herança, que a gente já viu aí nas aulas passadas, e agora a gente vai ver como é o comportamento do Final em relação à herança. Beleza, estamos aqui na nossa explicação e vamos ver aqui de forma sucinta do que se trata o Final e do que se trata o Enum. Então vamos lá. Final e Java. A palavra-chave Final é usada para impedir modificações. Pode ser aplicada a variáveis, métodos e classes. Variável Final, seu valor não pode ser alterado após a atribuição. Isso é, quando uma variável é declarada ali como final, né? Que é o exemplo aqui embaixo que a gente tem. Final int max underline users igual a C. Inclusive, esse detalhe aí do max underline users em maiúsculo, tudo maiúsculo, é uma característica de quando você declara uma variável como final. Você coloca ali tudo em maiúsculo. Método final não pode ser sobrescrito em subclasses. Classe final não pode ser estendida, ou seja, não pode ser herdada. Então, só com essa leitura aí a gente já percebe que quando a gente usa a final, seja ela na classe, no método ou na variável, ela já tem um grande impacto ali quando se trata daquele ecossistema de herança que estudamos aí em umas 2 ou 3 aulas atrás. Em resumo, final protege elementos contra mudanças acidentais ou indesejadas. Vamos entender agora aqui um pouquinho o que é o enum. Enum, do inglês enumerator, define um conjunto fixo de constantes. É usado quando você tem valores pré-definidos que não mudam. E aí eu trouxe um exemplo aqui que seria os dias da semana. Todo mundo sabe aqui que a semana é composta por segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E isso não muda nunca, né? A não ser que a gente tenha aí uma reviravolta no nosso calendário e esses dias vão mudar. Caso contrário, a gente sabe que os dias da semana são constantes. Você pode usar um enum para representar estados, tipos ou categorias de uma forma segura e legível, evitando o uso de strings soltas no código. Isso vamos agora para a IDE. Cadê? Aqui, bem em cima. Vou criar aqui o pacote da aula 9 para a gente já começar a ver isso aqui na prática. Então, vamos lá. Pacote criado, já podemos criar aqui as nossas classes, né? E vamos começar falando do Final. Por quê? Porque o Final está intimamente ligado à herança, que é um assunto que a gente já vem aí finalizando, né? A gente viu a herança durante todo esse módulo e agora a gente já está entrando aí em uma finalização e o Final vai ser a finalização do conteúdo da herança. Eu vou criar uma classe, deixa eu ver, pessoa. E aí eu vou colocar alguns atributos, né, nessa classe. Eu vou dizer aqui que pessoa tem nome e pessoa tem idade. Não vou me estender muito nessa questão aí dos atributos, dos métodos e tal, porque o ponto focal aqui da aula é entender como é que o Final vai modificar a relação de herança do que a gente já conhece quando não tem Final para quando tem Final. E aqui eu vou colocar 2 métodos, que eu vou dizer que pessoa string fala e pessoa, deixa eu ver, void. Eu vou botar fazer aniversário porque ele sugeriu, mas eu achei estranho. Mas eu achei uma sugestão estranha, mas beleza. Vou criar aqui um main pessoa
Na verdade, não é nem um main pessoa, né? Porque a gente está falando de herança. Recapitulando. Vou criar aqui uma pessoa agora. E essa pessoa vai se chamar Joaquina. Tá? E aí, se eu for tentar fazer com que Joaquina extends lá de pessoa, nesse momento vai dar tudo certo. Porque, pelo que eu me lembro ali, do que a gente viu em herança, é dessa forma, exatamente dessa forma que acontece, né? A herança. Você tem uma superclasse e dessa superclasse você faz ali extends em outras classes para estar usando ali aqueles atributos e métodos. Tanto que, se eu vier aqui e fizer uma pessoa, criar uma instância de Joaquina e Joaquina, fizer aqui um ponto, eu escrevi errado? Escrevi Joaquina e fizer aqui um ponto contra o espaço, eu vou ter acesso ali tanto aos atributos que está em pessoa, né, idade e nome, quanto aos métodos falar, quanto aos métodos falar e fazer aniversário. Mas vamos começar a entender como é que o Final muda aqui esse ecossistema. Beleza. A gente quer agora aí transformar o nosso atributo em Final para a gente começar a entender como é que o Final se comporta em relação à herança. E a gente viu lá na nossa breve explicação que quando a gente transforma um atributo em Final, por exemplo, ele não pode ser mais alterado. Então, antes de fazer essa modificação, eu vou vir aqui e vou criar setter e getter, que isso aí a gente já viu lá no começo do módulo, o que é e para que serve. Vou vir aqui em Joaquina. Vou fazer um set e vou dizer agora que ela é Joaquina. Eita. Ela não gostou desse nome não. Nascimento Santos. Eu vou dar um nome completo para Joaquina. E agora eu quero ver esse nome de Joaquina aí impresso. Então, quando eu fizer isso aqui, olha lá o nosso resultado. Joaquina Nascimento Santos. Beleza. Eu tenho essa liberdade, do jeito que as coisas estão aqui, de manipular esse atributo de pessoa. E isso aí a gente já tinha visto lá em herança e é dessa forma mesmo que deveria funcionar. Claro que tem atributos que são private e aí para ser acessado tem que ser a partir dos nossos métodos públicos aqui, embora eu tenha deixado aqui public, mas eu posso mudar para private e o comportamento aqui vai ser o mesmo. Não dei tanta ênfase assim nos modificadores de acesso porque a aula não é pertinente a isso. Mas voltando agora aqui, eu quero dizer que o meu atributo ele é final. E aí ele já deu uma reclamadinha aqui, tá pedindo para eu inicializar esse meu atributo. Por que ele está pedindo para inicializar? Porque o valor que ele foi inicializado é o valor que vai pertencer a ele. Esse valor vai ser imutável, esse valor aí vai seguir sendo esse valor independente da mudança que eu quero fazer. Então, vou dizer agora aqui que Joaquina não se chama mais Joaquina, ela se chama Carolina, por exemplo. Carolina. E aí, uma vez que eu fiz aqui, né, transformei o meu atributo string nome file, e percebam aqui, ó, que no nosso set, que é o responsável, né, por fazer a atribuição aí de valores a uma variável, ele já dá um erro. Ele diz aqui que eu não posso atribuir um valor a uma variável final, então logo não faz mais sentido existir aqui esse método de set. Pode continuar e deve continuar havendo o método de get ali, porque se a gente quiser pegar esse valor que está dentro dessa variável para imprimir ou fazer qualquer outra coisa, a gente vai pegar a partir do get. Mas a manipulação direta ali a partir do método getSet não vai ser mais possível, então a IDE já reclama ali.
Como eu apaguei lá, esse método não existe mais lá, então também não tem por que mais existir aqui. E quando eu fizer aqui a impressão, ó, do nosso getNome, ele vai ser Carolina. Invariavelmente ele vai ser Carolina e eu não vou conseguir mudar isso aqui. Por mais que eu volte aqui, ó, no meu método, no meu atributo e transforme ele novamente em public e volte aqui no main e tente fazer aquela manipulação de forma indevida, que é manipulando diretamente o dado, né, na variável Joaquina.nome e atribuindo ali o nome Joaquina novamente, ele vai me dar um erro aqui, ó. Ele vai me dizer a mesma coisa que ele disse lá no método set, que eu não posso fazer atribuição de valor em uma variável final. Então, tudo que vier aqui dessa pessoa, todo mundo que herdar aqui dessa pessoa vai ter o nome Carolina invariavelmente. A gente já viu aí o primeiro impacto de final na herança. Se você tiver lá um atributo que ele é final, quem herdar de você não vai poder fazer caracterização, né, daquele atributo. E isso serve também para métodos. Vamos dizer que Joaquina continua sendo Joaquina, mas na hora que ela vai se apresentar, ela não consegue falar o nome dela certo. Ela, por algum motivo, chega lá e fala: olá, meu nome é Carolina, mesmo ela sabendo que o nome dela é Joaquina. Vou transformar aqui também em final e vou dizer que a idade fixa dessa pessoa é 30 anos. Só que Joaquina só tem 15 anos, tem a metade da idade. Quando eu transformei a idade aqui em final, perceba que esse método, que é uma ação, né, void fazer aniversário, ele já me deu erro. Ele me diz a mesma coisa que ele me disse lá no set e que ele me disse também quando eu tentei fazer a atribuição direta ali no nosso atributo. Mas por que isso aqui acontece se aqui não é um set, não está chegando nada por parâmetro ali que vai mudar essa idade? Isso acontece por causa do incremento aqui, ó, esse mais. Porque se eu tenho 30 anos ali, que foi declarado no momento que foi imputado ali na variável no momento da sua declaração, quando eu coloco esse mais aqui, esse 30 vira 31. Mas, nesse momento, a nossa variável é uma final, então ela nunca poderá ser 31. Ela sempre será 30 ou o valor que foi imputado ali no momento da declaração da variável. Então, logo, terei que excluir esse método ou simplesmente tirar o mais ali, criar uma variável de escopo ali dentro do nosso método e fazer a atribuição do valor da nossa idade, que é o atributo aqui, dentro dessa variável de escopo, e aí tá tudo certo, a ideia é aceita. Esse set também aqui eu terei que mudar, porque não tem mais por que ter o set, né? Uma vez que não existe mais manipulação direta desse dado. E vamos ver agora como é que esse método falar aqui vai se comportar lá na nossa classe Joaquina, né? Na nossa instância de Joaquina. Eu vou dizer aqui que eu estou chamando a instância ali, né? O nome Joaquina, ponto. E vou pegar aqui, falar. Ponto e vírgula. Aqui esse get, nome, essa impressão. Só para não ficar confuso, no Joaquina.falar eu não preciso fazer que nem a gente fez lá no getNome, botar um sysout, porque o método em si já tem essa impressão aqui pra gente. E vamos ver, a gente sabe que o nome da nossa pessoa é Joaquina, mas na hora que ela tenta se apresentar, olha o que acontece. Olá, meu nome é Carolina, eu tenho 30 anos. E por que isso acontece? Porque tanto o atributo de nome quanto o atributo idade estão ali declarados como final. E se eu tentar trazer esse método, que agora eu transformei em final, e colocar aqui tudo na mão, sem fazer concatenação aqui com os nossos atributos, dizendo meu nome e idade, meu nome certo e minha idade certa, vocês vão perceber que vai haver erro. Eu vou tentar trazer para cá, eu tentarei trazer para a nossa classe aqui, e vou tentar fazer um override, que é o que normalmente a gente faz, né? Quando a gente quer que a classe filha
perde ali a assinatura do método, contudo tem o seu próprio comportamento. É o que a gente quer. A gente não quer mais que Joaquina fale o nome dela errado e a idade dela errada. Afinal de contas, Joaquina é uma adolescente de 15 anos que se chama Joaquina. Mas se eu tentar fazer isso aqui, ó, para que Joaquina agora tenha a sua identidade original, percebam que minha IDE fica dando erro. Ela não permite que eu faça um override de métodos que são final. Por quê? Quando eu digo que o método é final, ele acaba ali, a manipulação dele acaba ali. Só a classe onde ele foi declarado como final é passiva ali de poder fazer modificações no comportamento dela. Mas o que vier depois da classe de origem, que as classes ali que estão fazendo extends da classe de origem não podem sobrescrever aquele método, porque ele é um método final, ou seja, fim de linha, já era, o método vai nascer assim, dessa forma, nessa classe, e ele vai morrer assim. O que passar para frente não vai poder ser modificado. E como você não vai poder mesmo modificar o meu método, ou seja, você, pessoa Joaquina, que é uma classe filha, como você não pode sobrescrever o meu método final, então não faz sentido você escrever novamente o meu método na sua classe. Então, por favor, retire ele e use lá no main, onde você precisar chamar da forma que ele está. Então, a gente já viu aí 2 pontos de mudança de comportamento quando falamos do final. Lá nos atributos, que o valor que é imputado ali na declaração, ele se mantém, a gente não consegue mudar ele. E no comportamento do método, quando o método é declarado ali como final, ele fica apenas ali na sua classe de origem, e quem herdar essa classe pode sim usar esse método, mas precisa obrigatoriamente usar esse método com comportamento tal qual ele está. A gente não consegue fazer um override desse método, a gente não consegue personalizar esse comportamento. Vamos agora aqui para o último ponto, que é: se atributo se comporta assim, e se método se comporta assim, de uma forma tão egoísta. Quando a gente transforma a classe inteira em final, o que acontece? Muito bem, senhoras e senhores, vamos descobrir agora. Uma classe final. E a nossa ideia está apontando um errinho ali no canto. Vamos clicar para a ideia levar a gente lá direto no problema. E olha só onde é que o problema está. Está na classe filha. Porque uma classe declarada como final simplesmente não pode ter filhos. Ela é o fim da caminhada ali. Se você tem a classe final, o nome já diz tudo, né? A sua classe final, não tem por que ela ter filhos. Ela é o fim de uma geração. Beleza, galera. Como conversamos aí, né, sobre final e como ele muda o comportamento da herança, da forma que conhecemos ali, vamos falar um pouquinho do ENU. Como conversamos lá na nossa explicação teórica, a gente usa ele ali quando a gente precisa de valores que são conhecidos e que não vão ser alterados. Por exemplo, dias da semana, meses do ano, planetas, o nosso sistema solar e por aí vai. Para esse exemplo aqui, eu vou trazer um outro contexto aí para o ENU, só para ficar um pouquinho diferente, e talvez até ajude vocês a memorizar aí como usar o ENU, que vai ser usando aí heróis da Marvel, tá bom? E qual é a ideia? Fazer uma comparação aí de força entre alguns heróis. Então, vou colocar aqui percebam que aqui a gente já tem como selecionar, né? Que vai ser um ENU. Quando eu der um Enter aqui na nossa declaração, ao invés de ficar um public class ou um public interface, fica aqui um public ENU e o nome ali que a gente escolheu, que no caso é Heróis Marvel. Feito isso aqui, eu vou fazer uma brincadeira, tá bom? Eu vou estar colocando o Loki aí também na nossa lista de heróis. Mesmo sabendo que em tese ele não é um herói, mas ele tá mais pra bonzinho do que pra mal.
Pelo menos esse é o meu ponto de vista, eu gosto bastante do Loki. Então o que eu vou dizer? Eu vou dizer que a gente tem aqui um Enum chamado Gavião Arqueiro, que apesar de ser um personagem muito bom, ele é humano, né? Então eu vou dizer que ele tem uma força aqui de 10, uma potência aqui de força de 10. Vou dizer aqui que temos também o Loki. E aí o Loki, por ele já ser um deus, eu vou dizer que ele tem aqui uma força de 75. E aqui que vai ser a grande brincadeira, né? A grande piada, que é dizendo que o Hulk, que ele é um humano ali, que tem uma força diferenciada, é mais forte que o Loki, tendo ali 100 de força, porque eu lembro daquela cena que o Hulk ficou fazendo o Loki de marionete, jogando de um lado pro outro. Então, beleza, eu criei isso aqui, tá dando um errinho, porque eu ainda não criei a nossa variável ali, int_poder, que é o que está sendo representado aí entre os parênteses no nosso enum, né? Então, eu já vou criar aqui, que a ideia também já sugeriu. E vou precisar também criar um construtor aí para o nosso enum, que nesse caso aqui vai ser heróis Marvel, recebendo aí esse valor int_poder, transformando diz.poder igual a poder. E aí, o que acontece quando eu faço isso aqui, né? Eu faço esse enum, crio aí uma variável, e aí a partir dessa variável vai chegar aí por parâmetro um valor no nosso construtor. Esse formato aí diz pra gente que a gente só vai conseguir passar para o nosso construtor valores que já são conhecidos, ou seja, valores que já estão aí dentro do nosso enum. Se eu tentar passar qualquer outro valor que não seja Gavião Arqueiro, Loki ou Hulk, vai dar um erro, não vai ser permitido aí que a gente faça essa manipulação, diferente de quando a gente tem outros construtores ali, né? E aí o que chega por parâmetro fica ao nosso critério. Vamos criar também aqui um método public static para a gente estar fazendo a validação aí de poderes, né? Então vamos usar aqui heróis Marvel, quem vence, e vamos receber aí por parâmetro herói 1 e herói 2. Porque a partir desse método a gente vai conseguir vamos conseguir fazer uma estrutura de decisão. E lá no nosso main vamos apenas passar os heróis ali e ver quem vai vencer, né? Tendo toda essa estrutura aí por baixo já feita. Aqui eu vou usar a ideia me sugeriu aqui usar um if else tradicional, contudo eu vou fazer isso aqui que ela recomendou agora, que é um ternário. Está pronto, vamos agora aqui para um main, né? Vou fazer aqui um main herói e a gente vai ver como é tranquilo usar esse enum aí. Eu já tenho meu main heróis Marvel, que é o nosso enum, né? Colocar aqui quem vence, quase que não sabe. Quem vence, recebendo ali o nosso método, ou seja, recebendo o resultado do nosso método, né? Então eu vou chamar aqui o nosso método heróis Marvel ponto quem vence, e aí dentro do parâmetro onde aqui está herói 1 e herói 2,
aqui sim eu tenho a liberdade de passar o herói que eu quero. Eu vou apagar aqui só para fazer de novo na mão para vocês verem. Então, visualizem bem. Eu criei aqui, né, um herói Marvel, nomeando aqui quem vence, porque depois disso aqui eu vou botar lá no Sysalt e a gente vai ver o resultado. E ele está recebendo quem? Ele está recebendo o método. E esse método tem um return. E esse return é exatamente aí esse if else que vai dizer pra gente quem é que vai ganhar com base nessa tabela aí de valores de poder. Então percebo que nesse primeiro momento aqui, quem vence, eu vou, até para não ficar confuso, eu vou mudar aqui, eu vou colocar vencedor. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que está dando um errinho, porque lá no nosso método a gente está esperando 2 parâmetros, né? Então quando a gente vem aqui, ó, ele diz pra gente que é esperado 2 parâmetros, 2 argumentos, mas foi encontrado 0 argumentos. Então, como é que a gente faz para chamar esse enum? A gente vai pegar aqui, heróis, Marvel, que é o nome lá do nosso enum. Vai dar um ponto, Ctrl espaço, e aí aqui a gente vai ter os nossos 3 heróis que a gente pode estar usando. Então eu vou dizer aqui que nesse primeiro momento aqui vai ser Loki, vírgula, heróis Marvel, ponto, contra o Gavião Arqueiro. E vamos botar aqui um Sysalt, né, uma saída, e ver quem é que vai vencer essa luta. Então percebam lá, vencedor Loki, porque na nossa tabela de valores aqui do enum, o poder do Gavião Arqueiro é 10 e o poder de Loki é 75, logo ganha quem tem mais poder. A questão do enum garante uma coisa aqui pra gente, ó. Por exemplo, se escrevesse arqueiro errado, não escrevesse com um i, ele dá erro. Ele não vai permitir que esse valor aí seja imputado lá no nosso método, porque ele só vai aceitar valores já conhecidos. E o que ele conhece é arqueiro com i, não arqueiro sem i. Então isso aí dá segurança pra gente quando se trata de valores conhecidos e que não vão ficar sendo mudados, né? Vou mudar a dinâmica aqui agora e vou dizer que é o Hulk, pensei que tinha selecionado tudo, que é o Hulk contra o Gavião Arqueiro. E o vencedor, claro, é Hulk, o tadinho, o pobre do Gavião Arqueiro, nesse cenário aqui não tá ganhando pra ninguém. E por último, eu vou dizer aqui que é Hulk contra Loki. E aí, nesse caso, quem vence é o Hulk também, porque a gente viu aqui no nosso enum que Loki tem 75 de força e Hulk tem 100. Então, galera, de forma geral, enum é isso aí. Vocês vão usar para quando vocês precisarem de uma lista de valores conhecidos que vocês sabem que não vai sofrer modificação. E aí, isso ajuda a centralizar esses valores, ajuda a manter também um padrão. Enum é para valores que são valores conhecidos e que não vão ficar sofrendo alterações, tá bom? No geral, para essa aula é isso. Agradeço muito a presença de vocês. Se puderem deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar esse conteúdo aí para um amigo que também está começando no mundo da programação, ajuda muito o canal e ajuda também muito essas pessoas que precisam desse conhecimento, beleza? Então, pessoal, é isso. Vejo vocês na próxima aula. Valeu!